Vem que eu vou te mostrar, vem, o que neste lugar tem. Você vai se apaixonar, vem, e sempre vai querer voltar. Vem que eu vou te mostrar, vem, o que neste lugar tem. Você vai se apaixonar, vem, e sempre vai querer voltar. Urumajó das lindas praias, Urumajó dos meus amores, lua voado na brasa, Urumajó do... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sou Abraão dos Teclados, idealizador do projeto Todo Lugar Tem Sua História, que desenvolvo aqui no município de Augusto Correia. E no vídeo de hoje, nós vamos contar para vocês como se deu de fato o processo de colonização e imigração da região Bragantina, que posteriormente influenciou no povoamento das terras de Urumajó. E para esse bate-papo, eu vou trazer para vocês o professor Jonas Teodósio, licenciado em História pela Universidade Vale do Acaraú, Ceará, e especialista em Educação para as Relações Étnicos Raciais pelo IFPA. Mas vamos deixar de papo, porque o papo mesmo aqui é só história. Vamos pro vídeo. Vem que eu vou te mostrar, vem, o que neste lugar tem. Você vai se apaixonar, vem, e sempre vai querer voltar. Vem que eu vou te mostrar, vem, o que neste lugar tem. Você vai se apaixonar, vem, e sempre... Professor, seja bem-vindo. Obrigado. No decorrer das histórias aí dessa ocupação territorial aqui na região de Bragança, nós tivemos todo um processo que vem influenciar aqui na terra de Urumajó. E esse processo ele se deu pelo fato de muitas pessoas virem de outros países, né, daqui do próprio país, né, do Brasil, para cá, para a região, professor. Que influência esse pessoal tiveram aqui para a nossa região? Exatamente. O tema que eu trabalho aqui no livro, né, o meu artigo, a faixa que eu falo, é da imigração nordestina, né? Então, a região que corresponde hoje ao município de Augusto Correia é uma região que tem muitos nordestinos, né, que vieram de vários momentos na história, né? Inclusive, recentemente, nós temos a vinda de muitos nordestinos para essa região. Mas, assim, do que eu falo especificamente é da imigração nordestina no final do século XIX até a primeira metade do século XX. Tá? Eu falo exatamente desse momento, né? Então, esse nordestino, ele veio para cá principalmente por três fatores aí importantes. Aí nós vamos ter o ciclo da borracha, tá acontecendo na Amazônia, né? O ciclo da borracha ele vai acontecer ali no final do século, exatamente no final do século XIX até o início do século XX. Então nós vamos ter o auge do ciclo da borracha. O outro fator que vai contribuir para essa vinda do nordestino para a nossa região é a questão da seca no Nordeste. Tá? A região nordestina, ela de tempos em tempos, ela passa por um processo complicado, né? Ela tem a situação da seca na região, né? E a questão também, outro fator que vai contribuir muito para que esse nordestino venha para cá é a situação em que Bragança, eu falo a região Bragantina de modo geral, né? Que a região Bragantina é uma região, uma região grande, né? Uma região que já abrangeu vários municípios, né? Então essa região Bragantina, ela sempre foi uma região agrícola, né? Ela sempre exportou alimentos para Belém, no caso, né? Ela sempre exportou alimentos para Belém, tá? Então Belém era um local que recebia esses alimentos, né?
embora assim não fosse fácil, né? Nessa época, final do século XIX, nós estamos falando de um período aí há bastante tempo, né? Bastante tempo. Então, assim, não era muito fácil levar esse alimento até Belém, né? Por conta não tinha, na época ainda não tinha rodovia, então os alimentos eles eram levados aí por meio de embarcações. Enfim, demorava-se muito tempo, demorava-se uma semana para chegar em Belém, né? Isso. Então não era fácil. Então esses 3 fatores eles vão contribuir para que esse nordestino ele venha para nossa região, tá? Sim, professor, mas como foi que foi surgindo aí a vida desse nordestino, as vindas, né? eles se localizaram, né? Assim, é interessante perceber que no primeiro momento, assim, o nordestino ele nem sequer era ele era cogitado para vir para essa região, né? Nós estamos falando do final do século XIX, repito, né? O europeu, no caso o governo brasileiro, ele queria trazer para essa região justamente o europeu, né? O europeu era o foco. Era o foco, era a primeira opção, né? Nós estamos falando de uma época em que existia um preconceito muito grande em relação ao nordestino, em relação ao negro, né? Nós estamos falando da época em que o positivismo estava em voga, de que o europeu era mais desenvolvido do que a gente, enfim. Então, não era o foco principal. E aí eles começaram a investir nessa vinda do europeu, né? Só que o que acontece? O europeu ele não vai se acostumar nessa região por conta do clima, muitas doenças que vieram na época, né? Então esse europeu ele não vai ficar, né? Os espanhóis, principalmente, que foram os que mais vieram para nossa região, eles acabaram retornando para a Europa, enfim, indo para outros lugares, né? E aí foi a vez de se optar pelo imigrante nordestino, né? O imigrante nordestino ele foi visto agora como a solução para vir para cá, né? E ao mesmo tempo o Nordeste ele passava por uma situação muito complicada que eu falei, né? É a questão da seca. Então o governo brasileiro ele vai investir na propaganda, né? Ele vai dizer que essa região aqui, a Amazônia, é uma região fértil, uma região que tem um retorno financeiro. Então ele vai fazer toda uma propaganda para atrair esse nordestino. Então o nordestino vai dizer, não, ali é bom, eu estou numa situação complicada, eu vou para lá, eu vou conseguir dinheiro, né, conseguir recursos. E a ideia do nordestino, é interessante perceber que esse nordestino ele não vem para cá para morar, para ficar aqui, para viver aqui, né? E eu até comparo com as pessoas que hoje saem daqui da nossa região, que vai para outras regiões. O que acontece, né? Eles vão, mas eles não vão para ficar para lá morar, eles vão para ficar um determinado momento, né, conseguir recursos, porque eles querem retornar para cá, né? Então o nordestino é a mesma coisa, ele queria recursos, ele queria ganhar dinheiro, e aí ele viu a propaganda do governo que dava para ganhar dinheiro, ele imaginou, né? Então o que acontece? Ele quer ir, mas ele quer retornar para sua terra, né? Que ele chama de torrão, né? Ele vai para retornar para o meu torrão, enfim. Então havia essa situação. Então quando ele vem para cá, ele vem para conseguir dinheiro, para retornar para sua região de origem, né? Tá. Mas, professor, quando eles chegaram aqui, teve um local para eles se instalarem. Exatamente. Que a gente chama isso de as colônias. Conte para nós aí como foi que então, assim, surgiu essas colônias aqui nessa região. Foram surgindo várias colônias em várias regiões de Belém para cá, né? Foram construídas várias colônias. E uma dessas colônias foi exatamente a colônia Benjamin Constant, tá? Que ficava ali próximo de Bragança, né? Ali entrando no Jiquiri, ali 25 quilômetros de Bragança, ficava a colônia Benjamin Constant. Tá? E aí essa colônia ela foi criada inicialmente para receber os europeus, os espanhóis principalmente, né? Como não deu certo, aí eles buscam o nordestino
e colocam nessas colônias. Então as colônias, elas eram uma área agrícola, tá? Onde eles doavam, para cada família, eles doavam um lote de terra, né? Para quem mora no interior sabe que um lote de terra é eles colocavam 250 metros de frente por 1.000 metros de fundo, né? Então é um lote de terra. Então foram doados para cada família um lote de terra. E essas pessoas, elas ficavam ali para trabalhar, né? E vieram muitas famílias, várias famílias. Tem um mapa aí, mostrando, né, as famílias que vieram, né? Então vieram muitas famílias para nessa colônia. Eles iam fazer o quê? Trabalhar na agricultura. E aí é interessante também, Abraão, que assim, o governo ele não se preocupou em subsidiar essa população, né? Então o governo trouxe esse povo, mas ele não teve aquele interesse de oferecer condições para que ele ficasse nessa terra, para ele se manter. Porque qual era a ideia? Por que eles iam trazer esse nordestino? Qual era a ideia deles? Eles iam trazer esse nordestino porque na região de Belém, aquela região ali, os caras estavam envolvidos no ciclo da borracha, né? Trabalhando ali, né, extraindo o látex. Então, assim, a região de Belém, ela carecia de pessoas, ela carecia, na verdade, de alimentos, porque os caras estavam envolvidos no ciclo da borracha, né? Então eles trouxeram esse nordestino para que trabalhasse na agricultura, para que esses alimentos fossem transportados até Belém, né? Para suprir a necessidade dessa população. E aí a gente tem que tocar num outro assunto aí, que é exatamente a estrada de ferro. Já ia puxar nesse assunto, tá? Exatamente. Então a estrada de ferro, e aí a gente começou a falar lá no início que a situação do transporte era uma situação precária, complicada, demorava muito tempo para chegar até Belém, né? Então, assim, a estrada de ferro foi construída exatamente para levar esse alimento, esse alimento da Bragantina, da região Bragantina, e de outras regiões também, mas principalmente nós estamos falando da região Bragantina, né, para Belém. Então a ideia era essa, né? A estrada de ferro foi construída com esse objetivo. Sim. Então a estrada de ferro ela teve uma influência muito grande no desenvolvimento aqui da terra do Urumajó. De certa forma sim. Então esses alimentos, a ideia era transportar esses alimentos. Mas assim, não sei se deu muito certo nesse aspecto, né? O que acontece? O governo, ele não, como eu falei para vocês, ele não subsidia, né? Ele não dá apoio a essa população. Então esses alimentos, essa agricultura, ela de fato não vai ser tudo aquilo que se imaginava, né? Os agricultores vão ter dificuldades dessa produção, né? E aí esses produtos não vão chegar como se queria, né, em grandes quantidades para suprir a necessidade de Belém. Então não vão chegar com tudo isso, né? Sim. Professor, mas o Imburaí, eu achei um pouco interessante a questão da região do Imburaí, porque eu estava lendo aqui no livro, né? Esse livro aqui, pessoal, foi um livro que foi uma pesquisa aí do professor Alcide Júnior, o professor Jonas Teodósio, o professor Marcos Vinícius, a professora Iane Maria, né? E o professor José Augusto, que fizeram essa pesquisa, e é um livro que está disponível aqui na Biblioteca Pública de Augusto Correia, e muitas pessoas têm um exemplar desse livro. E aqui se conta realmente como essas histórias aconteceram. Mas, professor, essas colônias aí foram crescendo. Eu lendo aqui um pouco do livro, eu vi que a colônia era colônia em Imburaí? Era colônia. Na verdade, era uma pequena vila. Ela foi bastante povoada, ela já foi bastante povoada, né? Porque foi por onde começou aqui na região de Urumajó.
essa questão da agricultura também, pensamento desse nordestino, né? Exatamente. Além dessas colônias aí, qual foram as colônias Assim, mais assim antigas que como eu falei para ti, a agricultura ela não tem assim, não há tudo aquilo que se previa em relação a esse nordestino, a questão agrícola, não dá muito certo, né? Uhum. E aí, o que acontece? Muitos desses nordestinos, Sim. eles retornam para sua terra, né? Muitos desses nordestinos, eles vão retornar, embora. vão conseguir alguma coisa, eles vão retornar para o Nordeste. Outros vão para outras regiões e tudo mais, mas assim, a imensa maioria desses nordestinos que inicialmente são colocados na região de Benjamin Constant, eles vão sair de lá, eles não vão ficar lá, né? Eles vão procurar outras regiões. E aí é o caso deles procurarem áreas como a gente comentou agora, né? Imburaí, Aturiaí, né? Aqui o próprio Major, né? Que recebeu uma leva desse povo aí muito grande, né? Então tem um mapa também aí mostrando o aumento populacional dessa região, né? Porque isso aí vai ocasionar esse aumento populacional, né? E aí, mas assim, nós vamos ter a construção de outros locais. Eles vão para outros locais que naquele momento eram ou pouco habitados ou não tinham sequer habitantes, né? Sim. É o caso, por exemplo, do Monte Alegre, né? Monte Alegre, ele é uma comunidade hoje, uma vila, que na época não tinha sequer gente ali naquela região, né? Então vem esses nordestinos e vão fundando essas vilas, esses locais, né? E aí, todo município de Augusto Corrêa, praticamente todo município, tem descendente de nordestino. E muitos desses nordestinos que vivem, né, nessas vilas, inclusive na própria cidade, eles são dessa época, né? São descendentes desse período, de gente que veio, se estabeleceu, né? Construiu família, gerou filho. Na época também as famílias geravam muitos filhos, né? Hoje as famílias elas têm no máximo 3 ou 4 filhos. Na época eu lembro que o meu avô teve uns 12, 13 filhos, né? Então muitos filhos, e aí vão gerando vários filhos e as famílias crescendo e as comunidades aí foram crescendo também, né? Professor, mas não há muito tempo, mas recentemente a gente teve uma influência do nordestino aqui na cidade de Augusto Corrêa, né? Eles vieram atraídos pela pesca, né? Como é? É sempre assim, né? É sempre assim. Os nordestinos, eles são um povo que eles o nosso país, o Brasil inteiro, ele tem nordestino. Os nordestinos, eles conseguem, né? Ir para vários locais aí, conseguem migrar para várias regiões do nosso país, né? Então não é diferente em relação ao Augusto Corrêa. Inclusive, professor, aqui, parte do nosso empresariado aqui são pessoas que trabalham no ramo da pesca, né? Que movem a economia também do nosso lugar aqui, que vieram. O nordestino é um povo guerreiro, né? Um povo trabalhador, um povo que ele sempre vai procurar melhoria de condições de vida, né? Quando não dá para eles na região que eles estão, eles procuram uma outra região, eles sempre vão procurar melhorar, né? Melhorar de vida. Pessoal, eu me agradeço, tá, pela sua participação e eu espero que a gente tenha contado um pouco aí do que realmente aconteceu nesse período aí, né, do final do século XIX até a metade do século XX, que foi o teor da nossa conversa aqui com o professor Jonas. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Estamos à disposição aí, viu? Muito bem, professor. Valeu. Vem que eu vou te mostrar, vem
o que neste lugar tem. Você vai se apaixonar, vem, e sempre vai querer voltar. Vem que eu vou te mostrar, vem, o que neste lugar tem. Você vai se apaixonar, vem, e sempre vai querer voltar. Por uma Major das lindas praias, por uma Major dos meus... E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe com seus amigos, comente e até o próximo vídeo. Vem que eu vou te mostrar, vem, o que neste lugar tem. Você vai se apaixonar, vem, e sempre vai querer voltar. Vem que eu vou te mostrar, vem, o que neste lugar tem. Você vai se apaixonar, vem,